Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, assim quando nos for direcionada essa palavra a vós, ou dentro das nossas buscas e navegações e pesquisas pela internet, essa palavra nos foi encontrada, ou ela nos foi direcionada, compartilhada por aquele ou aquela que está buscando o Evangelho, pelos nossos irmãos e irmãs que já nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Estamos caminhando e trilhando mais um vídeo, dando continuidade na nossa introdução em Hebreus capítulo 12, tratando acerca da correção. E precisamos de fato nos enraizar e nos alicerçarmos nisso. Hebreus trata de uma particularidade da qual muitos de nós não gostamos de fazer parte dela. E temos que ser sinceros e começar a identificar isso dentro de nós e apresentarmos-nos em oração ao Senhor, adentrando no culto, no quarto secreto, aonde Ele vê, como Mateus 6 diz, e nos traz essa verdade, e nós podemos expressar e entregar um coração sincero. Pare e faça essa pergunta a si próprio e reflita nela. Qual de nós, e eu me incluo nisso, que gostamos de ser corrigidos? E também trilhando essa bênção e a continuidade dessa pausa na oração, e vamos continuar também com essa palavra, conforme o Senhor assim tem direcionado e ordenado, Provérbios nos traz que aquele a qual ou aquela a qual é sábio verdadeiramente no Senhor e se estabelece nele, na sua verdade, dentro da vossa palavra, das vossas escrituras, ele gosta de ser corrigido, ele ama ser corrigido, ele ama que Deus levante e traga alguém para lhe apontar um erro que talvez, na maioria das vezes, e eu não posso afirmar na grande, cada um sabe da sua vida com o Senhor já nos trouxe da parte dele inúmeras questões através da palavra, através de pregações, através de estudos, através de uma série de questões das quais muitas das vezes ele tenta ou já tentou falar conosco. Só que nós não escutamos. Quantas vezes o Senhor vem nos corrigir? Através de uma palavra, através de um culto, através de uma esplendorosa pregação e exposição por alguém que buscou, que se colocou diante dele e ele derramou do vosso espírito e trouxe-lhe aquilo a qual o vaso, verdadeiramente buscando nele, veio entregar para que a igreja do Senhor estava necessitando, anseiando, e o Senhor encontra buscando, esforçando-se, corrigindo-se, aceitando ser corrigido e se colocando em obediência, e leva, e nós desprezamos, não aceitamos, e temos, claro, um mar de desculpas, um mar de questões, e que nós não nos deixamos ser corrigidos. Tudo isso precisa ser tratado e ser corrigido na nossa vida. Mas o que nós fazemos? Nós aceitamos? Nós recebemos? Não. Então, dentro disso, nós vamos dar continuidade nessa palavra e vos deixo essa pergunta. Quem de vós e eu gostamos de fato e de verdade de sermos corrigidos? O amor do Senhor arremete e está enraizado e expressado dentro da palavra como uma verdade absoluta acerca da sua correção para com os seus filhos e as suas filhas. E como que nós ficamos nisso se nós não gostamos, não aceitamos e não queremos ser corrigidos? Como que nós vamos perseverar, como é dito aqui em Hebreus 12, perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo, e nós já passamos aqui pelo verso 1 e pelo verso 2. Como que nós vamos perseverar segundo o exemplo do nosso Senhor e Salvador, se nós não nos
submetemos ao que ele se submete. A correção do pai, a obediência ao pai, o ouvir do pai, o cumprir com o que o pai ordena, falar tão somente o que o pai ordena falar, caminhar por onde o pai ordena caminhar. E vale dentro disso ressaltar um outro ponto que é muito importante. Nós temos uma questão que ela está intrinsecada por essa pecaminosidade que nós damos continuidade e carregamos, que é o fato desse problema circunstancial e perpétuo na nossa vida de filiação. Nós nos dizemos ser filhos, mas a partir do momento que o Senhor nos quer corrigir, nos quer tratar, nos quer moldar, nos quer triturar, para amassar novamente como vasos preciosos na mão dele, como vasos dele, nós não queremos, nós não deixamos, nós não aceitamos, nós não nos submetemos àquilo que nós deveríamos, na verdade, agradecer. Se estáis sendo corrigidos, se eu estou sendo corrigidos, meus nobres irmãos e irmãs, é motivo de nós agradecermos. Siga-nos nas nossas outras demais redes sociais, se assim o Senhor te ordenar e te direcionar. Compartilhe conosco o seu pedido de oração, o seu testemunho de fé, aquilo a qual o Senhor tem feito sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E vamos permear nessa correção e nos alicerçarmos dentro daquilo que a palavra nos traz e que nós necessitamos e precisamos. Hebreus capítulo 12, no versículo de número 13, ele dá continuidade. Considerai, pois, novamente, preste bem atenção, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Hebreus nos traz esse cume de estruturação de fé se nós nos deixarmos ser corrigidos. Porque o exemplo que está sendo apresentado aqui a nós pela palavra é o exemplo de Cristo. Como que o Senhor é meu Senhor e Salvador e eu não caminho como Ele caminha? Eu não me esforço para viver aquilo que Cristo viveu, aquilo que Cristo me deixa de exemplo e aquilo que Cristo se estabelece na minha vida para que eu me estabeleça nele. Como? Preste bem atenção. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Cristo suportou, nosso Senhor e Salvador suportou contradições daqueles dos quais somos nós, tratando a respeito da palavra dentro do que está sendo dito desta época, dos quais estes pecadores que ele iria morrer por estes na cruz, dando-lhes e dando-nos a oportunidade de nos render, sermos transformados, regenerados, nascidos de novo, corrigidos, alicerçados, temos uma vida de retidão e santidade no Senhor. Ele suportou tais contradições desses mesmos pecadores. Quantas vezes nós não nos contradizemos dentro de questões do Senhor, dentro de questões do Evangelho, pelo simples fato de estarmos dessa mesma maneira, pecadores, nessa condição de pecador, sem nos deixarmos ser moldados, lapidados, sem nos deixarmos ser transformados e refeitos vasos novos. Só que Cristo suporta isso. E eu e os meus nobres irmãos e irmãs, nós suportamos tais contradições, nós suportamos quando aqueles as quais ainda não estão nos caminhos do Senhor, ou muitas das vezes até estão, que isso infelizmente está perdurando e permeando cada vez mais dentro das igrejas, está se contradizendo e tratando, falando, dizendo algo ao nosso respeito, e nós bem sabemos que aquilo não é uma verdade. Qual é a nossa reação? É suportar? Cristo suportou. E o exemplo ao qual ele fala para nós seguirmos é o exemplo dele. Só que se eu não me submeto à correção, a partir do momento que vierem contradizer algo acerca de mim, a minha reação vai ser logo
julgar, apontar, deliberar e não receber, aceitar, orar, apresentar, entregar, bendizer quem está me maldizendo. Como tem sido a construção das nossas reações, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa índole, do nosso caráter com relação a essas situações? Se nós não nos deixamos ser corrigidos, se nós também não nos esforçamos dentro da nossa responsabilidade humana de obediência, se nós não nos submetemos a nos corrigir e tratar esta carne com atividade física, com o esforço de uma boa alimentação e esforço de uma atividade física, com o esforço de uma disciplina, com o esforço de um trabalhar da mente, de buscar a palavra, de focar, de tomar decisões segundo aquilo a qual o Senhor nos ordenou, se nós não nos esforçamos, aí entra o ponto da correção que é muito importante. Se nós não nos esforçamos em jejuar, para jejuar, e nós temos caminhado nessa condição, e eu estou falando nós porque eu me incluo diretamente nisso, e como primeiro o Senhor está falando comigo, nós temos caminhado nessa condição há tempos. Como que nós vamos suportar, como ele suportou, tais contradições dos pecadores contra si mesmo? Desses pecadores que ele viria fazer tamanha bênção do vosso sacrifício para lhes dar a oportunidade de se arrepender, de nascer de novo, de consertar-se, corrigir e ser corrigido. Eles estavam contradizendo contra si mesmo, brigando, contradizendo-se contra si mesmo, para não receber aquilo a qual o Senhor o trouxe. E ele suportou, ele passou, ele permaneceu dentro do propósito e em retidão e obediência para com aquilo que o nosso Deus Altíssimo, o nosso Pai, estava lhe ordenando fazer. Só que tem uma diferença entre Cristo e nós. Ele cumpre, ele cumpriu, cumpre até hoje. E nós? E nós, como nós fazemos? Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Será que a causa, o motivo, a razão, a circunstância, sendo atenuante, sendo prolongada, sendo imediata, sendo em tempo curto, de nós estarmos enfraquecidos e desfalecendo em nossos ânimos, não é porque nós não estamos trilhando aqui como Cristo trilhou? E talvez não sejamos nós, estes pecadores, com tais contradições, nos levantando, nos contradizendo entre nós mesmos, porque nós não estamos recebendo aquilo a qual o Senhor está trazendo. Como é que vós estáis na vossa congregação? Porque o falar, o apontar do dedo, o julgar, essas esferas pecaminosas e essas raízes das quais nós estamos por não receber a palavra, não queremos vivê-la, ser corrigido, exortado por ela, nos leva a este mesmo ponto. Creio eu que talvez sejamos nós esses pecadores e estaremos dessa forma. Estamos nessa condição e queremos nos manter nisso. Só que o exemplo aqui, para que nós venhamos perseverar no meio das provações, é segundo o exemplo de Cristo, e não segundo o meu exemplo, o seu, e nem de nenhum dos nossos irmãos e irmãs. Entenda, eu não estou falando que nós não conseguimos dar exemplos de bom testemunho, mas o fato é que, se eu não me submeto à correção, qual o tipo de exemplo que eu vou dar para o meu próximo? Talvez nós estejamos dando um exemplo errado, e há muito tempo, nos contradizendo contra nós mesmos, enfraquecendo, desfalecendo nos nossos próprios ânimos e os nossos ânimos desestruturados, ou seja, as nossas emoções, os nossos sentimentos completamente abalados, completamente... Calma, só um pouquinho, o vídeo já vai começar. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Compartilha, se inscreva
Vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Desequilibrados, completamente sem estrutura nenhuma para suportar aquilo a qual o Senhor quer que nós suportemos e aquilo a qual até Ele já vem tentando trabalhar, nos estruturando, nos levando ao amadurecimento, ao crescimento, só que nós não queremos. Isso é um fato. Nós precisamos parar e refletir. Nós precisamos parar e nos entregar verdadeiramente acerca daquilo a qual o Senhor quer de cada um de vós e tem requerido. E escute um outro ponto. Quantas vezes o Senhor já não colocou algo às nossas mãos, entregue dele no reino, entregue dele, vindo do reino, e estava aqui, e nós perdemos. E nós não sabemos o que fizemos, e nós sequer lembramos. Eu respiro fundo, porque será que nós não estamos já passados do ponto de sermos corrigidos? E cuidado, se nós estamos sem correções, Hebreus 12 nos trata e fala uma verdade intrínseca e genuína. O Senhor fala, vós não sois filhos, mas sois bastardos. Então, nós precisamos ter esse devido cuidado. Verso 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado? Cristo resistiu até a cruz, até o seu sangue ser derramado, combatendo contra o pecado. Agora tem um ponto nisso. E eu e os irmãos, como nós estamos? De que forma temos caminhado? Estamos lutando? Estamos resistindo até aonde não sequer temos mais forças? Estamos nos entregando ao máximo para que esta vertente pecaminosa não continue a nos contaminar, mas pelo contrário, nós possamos estar combatendo, lutando cada vez mais, alicerçados da palavra, sendo corrigidos, consertados, para combatermos genuinamente contra o pecado através do Senhor? Será que nós estamos nos esforçando, resistindo ao máximo contra os nossos pecados próprios, pecados de estimação, pecados que estão alicerçados conosco há muito tempo, pecados que estão enraizados e que nós não queremos nos desfazer deles? Ou verdadeiramente estamos nos esforçando, estamos nos entregando, estamos lutando dentro da palavra, pela palavra, com a palavra, no Senhor, através dele, resistindo com toda a força que vem dele, em oração, em jejum, em entregas verdadeiras, em orações sinceras, em construção de pensamentos voltados e alicerçados dentro da palavra, nos fortalecendo, nos firmando, nos estabelecendo, como Filipenses 4, a pensar naquilo a qual a palavra e o Senhor nos ordena, como o Salmo diz, como Josué também nos traz? Ou será que nós estamos como Oséias traz um grandiosíssimo alerta? Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo perece, ou o meu povo é destruído, creio que tenham até mais traduções, ajude-me aí em nome de Jesus, por falta de conhecimento. A falta de conhecimento vai nos levar a uma ignorância profunda. E por que vos digo ignorância profunda? Porque essa ignorância profunda vai nos manter em pecado. E o pecado vai dar continuidade à nossa geração de morte. E o que nós iremos oferecer para o Senhor? O que nós vamos entregar quando tivermos a oportunidade de sermos corrigidos e consertados, sermos lapidados e moldados por Ele? O que nós vamos entregar? O que nós teremos a ofertar? O que nós vamos apresentar diante dEle? Temos resistido de fato e de verdade, como Cristo resistiu até o sangue, combatendo contra o pecado? A nossa luta é diária, a nossa luta é constante, a nossa luta é contínua. Enquanto nós permanecermos aqui, João é muito claro para conosco no vosso Evangelho. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo nos traz essa verdade. Só que se eu não sou corrigido por Ele, se eu não me alicerço nele, se eu não caminho através dele,
se eu não tomo decisões baseadas naquilo que Ele ordena e segundo a vossa palavra e dentro das vossas escrituras. Se a palavra não é o que eu vivo, se a oração não é aonde eu me entrego e aonde eu me reposiciono e me coloco nele. Se o abrir da minha boca não procede de sinceridade e de verdade para com o Senhor. Como? Como? Vamos rever as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, quero te agradecer por este momento e pela grandiosidade das tuas escrituras. Peço ao Senhor perdão por tamanhas contradições das quais nós mesmos cometemos um contra o outro entre irmãos e irmãs, porque não aceitamos aquilo que o Senhor tem trago para as nossas vidas, que é a tua palavra, que é a santidade, que é o conserto, que é a exortação, que é a mudança que o Senhor tem requerido de nós. Pai, nos perdoe por quantas vezes não resistimos a combater contra os nossos pecados, mas de fato nos entregamos, já estamos nos colocando neles, ou muitas das vezes gostamos e eles estão alicerçados, enraizados aqui dentro de nós. Ajuda-nos a mudar, ajuda-nos a sermos corrigidos, ajuda-nos a sermos moldados, lapidados, consertados dentro de todo o tempo que o Senhor nos conceder e permanecermos ficar aqui, que estejamos nos esforçando, Pai, nos esforçando, Senhor, até o último dia de nossa vida, como Cristo combateu até o sangue, resistindo, combatendo nessa luta árdua contra o pecado, dando-nos exemplo de que nele, com ele, para ele, podemos também caminhar dentro dessa verdade. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelas tuas escrituras, que Hebreus capítulo 12 e toda a tua palavra de Gênesis e Apocalipse a partir de hoje comece a fazer um sentido único, vivo, verdadeiro e eficaz nas nossas vidas, limpando-nos cada vez mais. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, o justo, o santo e o reto. Amém. Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém.